Olá, olá, você vascaíno! Estamos começando aqui mais um Ao Vasco Tudo, mais um pré-jogo comigo, Vitor Rangel, e meu querido amigo Vinícius Vinícius, Galvão. Beleza, Vini? tranquilidade, irmão. Como é que você tá? Fala comigo. Tudo certo também, graças a Deus. Semaninha de folga, né? Sem jogo do Vasco pra gente dar uma descansada, o coração dar aquela tranquilizada, né? Só ficamos ali acompanhando os jogos de meio de semana dos rivais. Mas temos mais um jogo importantíssimo aí. Criciúma e Vasco, jogo fora de casa, neste domingo às 4 da tarde. Jogo que vai ser televisionado, né? Vai passar na TV aberta. É, além disso, temos o extracampo que foi excelente essa semana, né? Verdade, semana foi muito positiva para o Vasco. Conseguimos nos livrar, entre aspas, ali de alguns pesos do elenco para dar uma livrada, uma aliviada na folha salarial. Tira as aspas? Tira Pode aspas. tirar, É né? nos Entendi. Para dar uma aliviada na folha salarial, né? Enfim, vamos falar sobre as principais notícias. Vamos dar os nossos palpites aqui para o jogo, palpites de bet para a gente fazer nesse jogo importante que a gente tem hoje. Né? Tem muita notícia essa semana, até porque realmente foi um intervalo muito grande entre os jogos. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a destrinchar essas notícias, como foi essa semana do Vasco, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Deixa o like, deixe seu comentário, deixe seu feedback, o que você está achando aí do nosso conteúdo, o que a gente pode fazer para melhorar. Não deixe de se inscrever no canal e agora tem uma novidadezinha aqui na tela, ó. Aqui eu estou apontando para o QR Code que vai te encaminhar para o canal Ao Vasco Tudo. Como eu sempre lembro aqui, a gente está começando esse projeto no meu canal por já ter um certo número de inscritos, a gente está tendo um alcancezinho legal para a galera conhecer o nosso trabalho com um pouquinho mais de facilidade, mas em breve, muito em breve, os nossos conteúdos relacionados a Vasco vão ser postados aqui no canal Ao Vasco Tudo. Tá? Se você está assistindo aí na tua televisão, já mira o celularzinho aqui ó, no QR Code, já abre o canal Ao Vasco Tudo, deixa o seu, clica no botãozinho de se inscrever lá também, porque em breve todos esses vídeos de pré-jogo, vídeos que a gente vai trazer com notícias também em breve e as lives de pós-jogo vão ser postadas somente lá. Mas por enquanto a gente ainda continua por aqui, não é isso, Vinícius? Vitor, vou até quebrar um protocolo. Vou falar uma parada que eu nem cobrei contigo ainda, mas já tinha até falado isso, já, enfim. Se tudo der certo, né? Vai depender da minha agenda e da agenda do Vitor. A ideia é já no sorteio da Copa do Brasil, que está previsto, se não me engano, para terça-feira. A gente abrir a live fazer um tipo um react, né? Do sorteio já lá no canal. Mas aí vai depender, enfim, da nossa agenda e tudo mais, é questão de planejamento. Mas a ideia inicial é essa. Isso. Não sei se vai dar certo. É. Aguardem e sigam a gente para novidades. Tá? Lembrando, meu Instagram, @rangelvitor, e o seu, Vinícius. V Galvão 39. Tá tudo aqui abaixo na descrição. Isso aí, O link do canal, né? Caso você não esteja pela TV, tá usando o celular, pausa o vídeo aí agora, vai lá no link que tá aqui abaixo, se inscreve lá no canal, isso. assina o sininho, assina, ó. Ativa. Ativa o sininho para poder ser notificado. E segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram principalmente. Eu ando no TikTok, o nosso amigo Vitor é um Produtor de wise aí no conteúdo. TikTok, tá tirando onda, tá tendo um alcance maneiro. Enfim, sigam a gente nas demais redes. E lembrando que, né, Vitor? Intervalo de jogo, a gente abre a live lá no Instagram, Isso. a gente comentar sobre o primeiro tempo, o que que a gente achou, o que que a gente acha que tem que melhorar, o que que tem que mudar para a gente chegar no alcançar os 3 pontos, que é o mais importante sempre. Beleza, tudo certo. Gente, só fazer uma pequena observação aqui, tá? Talvez nesse vídeo a gente tenha uma oscilação aí na questão do áudio, porque tanto a minha internet quanto a do Vinícius não tá muito legal hoje, mas a gente segue aí nesse protocolo, nessa sequência de vídeos. A gente achou importante, independente do problema com a internet, a gente gravar esse vídeo para vocês de pré-jogo, tá? Mas só para vocês saberem aí, se em algum momento o áudio dá uma picotada, uma arranhadazinha, vocês já sabem o motivo, peço desculpas desde já, mas a gente não vai deixar de passar todas as informações importantes aqui.
Beleza? Então é isso, vamos lá. Primeiro assunto da semana do Vasco, vamos falar da barca, né? A barca de meio de temporada que deixou os vascaínos felizes, aliviados, esperançosos, né? Porque não adianta sair essa galera e não chegar ninguém. Estamos aguardando aí as contratações, as novidades no elenco. Mas fato é que o Vasco conseguiu dar uma aliviada na folha salarial nessa semana. A confirmação do Praxedes ainda não saiu, né? A verdade é essa, tá tudo muito bem encaminhado, mas ainda não rolou o anúncio oficial, estamos aqui na expectativa. Mas já foi anunciada a saída do Serginho para o Criciúma, emprestado, e do Zé Gabriel para o Coritiba, né? E além disso, estamos aí na expectativa também, está rolando a negociação entre o Vasco e São Lourenço para o Galdames e para lá também, mais um jogador aí deixando o elenco do Vasco. O Vasco também quer abrir mão do Rossi, mas o Rossi está fazendo um jogo duro para ficar no Vasco, ele não quer ir para time de Série B, questão de financeira também, o salário dele é muito bom no Vasco, tem que ter alguma negociação ali, talvez que o Vasco tenha que pagar uma parte do salário, né? E todo mundo sabe que ele é vascaíno, que ele é apaixonado pelo Vasco, independente de entrar em campo ou não, ele parece que tem esse desejo de continuar colaborando, mesmo do lado de fora de campo, mas o fato é que é um salário muito pesado para o elenco, e o Vasco está tentando emprestar o Rossi para algum outro time. Não é isso, Vinícius? Então, Vitor, a gente está vendo a saída do Zé Gabriel, que eu já fiz a minha meia-culpa aí, reconhecer que ele errou bastante, né? Aí, principalmente aquele gol contra o Bragantino. Sim. E, posteriormente, a saída do Serginho, que até já gerou meme, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente botou com frete grátis ainda. Levamos o Serginho para Criciúma para ele já ficar lá, É né? aquele entrega flash do Mercado Livre. Fechou num dia, chegou no outro. É, exatamente. E a minha preocupação maior na situação toda aí fica em relação ao Praxedes, né, cara? Porque é aquela parada, a gente só comemora quando, pô, tá tudo certo, tudo finalizado. Não sei se ele passou no exame médico, não sei se alguém assistiu algum vídeo reclamando. Não sei o que Não, se aconteceu, mas tiverem vendo as redes sociais do Vasco com tudo que entregam relacionado aí à transferência, vão cancelar, né? Porque qualquer burburinho que nasce de saída de Praxedes é uma festa de vascaíno nos comentários celebrando. eu até peço desculpa pela ignorância aí para quem acompanha a gente. Eu não sei se o presidente do Atlético Paranaense ainda é o Petralha. Ele é Assim, um cara extremamente inteligente, pô. Então, assim, essa situação do Praxedes estar indo para lá, sendo o Petralha o presidente, é meio que incoerente. Não consigo visualizar o Petralha vai assim, não, o Praxedes é o cara que vai resolver algum problema meu, porque o jogador quando chega para resolver algum problema. cara, mas te falar, o Atlético Paranaense vive fazendo uma contratação ou outra aleatória que o cara chega lá e dá a liga, simplesmente. Espero que ele seja feliz lá, cara, de coração mesmo. Uhum. Sabe, só sai do Vasco. Isso Se aí. vai ser feliz lá ou não, não sei. Mas espero que possa. Eu não gosto muito do Furacão, enfim, por conta de algumas rivalidades que a gente tem naturalmente com Sim. eles, como outros times ao redor do Brasil. Aham. Mas, assim, de coração, eu espero que ele Seja encontre o feliz. caminho dele e Isso seja aí. longe do Vasco. Amém. Então, a situação do Vasco com o Galdames que eu estou enxergando, que está aparecendo é o seguinte: o Galdames recebe um salário muito alto no Vasco. Inacreditável o salário do Forma Galdames. que o único país que tem condições, né? Tem outros países que têm, mas enfim, ele não vale isso. Quem tem condições de pagar o que paga para ele hoje é o Brasil. Uhum. E ninguém vai querer no Brasil. Primeiro que na Série A ele já completou mais de 7 jogos, ele não tem como jogar na Série A. Uhum. Na Série B, ninguém vai pagar o salário que ele recebe. Então sobra os clubes fora do Brasil, na América do Sul, enfim. E aí a gente entra na situação seguinte: o pessoal não tem condições de pagar. Não, o Vasco vai ter que pagar uma parte do salário para se livrar dele. O que vai acontecer no final das contas vai ser isso. A gente vai pagar metade do salário, provavelmente São Lourenço, que é quem está negociando agora, vai pagar a outra metade e a gente alivia, ainda assim alivia. Com O certeza. salto no final acaba sendo positivo. Seguindo, a gente tem a questão aí da entrevista do João Vitor, né? O João Vitor deu entrevista ao canal do Mário Coelho.
foi perguntado aí sobre a saída do Ramon Dias e foi um tanto quanto sincero, né, na resposta. E talvez tenha falado que boa parte dos vascaínos sentem e pensam, né? Porque Mário Coelho perguntou se ele tinha alguma questão aí, como eu vou dizer, de falta, né? Ah, se o seu elenco sentiu a saída do Ramon Dias, ou algo do tipo, e o João Vitor foi bem reto e direto a dizer que não, que para ele não teve problema nenhum a saída, inclusive ele contestava algumas das decisões do Ramon Dias. Ele, na opinião dele, Ramon Dias, na reta final dele da passagem pelo Vasco, estava fazendo algumas escolhas muito erradas, né, Vinícius? Então, Vitor, essa entrevista do João Vitor, ele ligou o modo sincerão, né? No popular, ligou o F. Ligou o F. Né? E assim, a gente pegou na saída do Boina, que veio aqui a passeio, veio tirar férias de 2 semanas no Brasil, Sim. a gente percebeu que a gente ficou um tempo sem técnico e tudo mais, botou o Rafael Paiva lá como interino na época, e muito se falava quem vai contratar, quem não vai contratar e tudo mais, e uma das possibilidades era o retorno do Ramon. Uhum. Só que como os amigos do Atenção Vascaíno trouxeram de informação, né, e com a entrevista do João Vitor isso ficou muito claro, aconteceu o seguinte ali, o ambiente de trabalho com o Ramon era um ambiente ruim, né? Não só no grupo, mas no CT como um todo. Os funcionários do CT parece que não gostavam do tratamento que era dispensado pelo Ramon a eles. Sim. Então, o Pedrinho, ele está, mais uma vez, ressalto, toda vez que eu puder, eu vou ressaltar isso, está fazendo um trabalho de excelência no Vasco da Gama. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedrinho. A torcida do Vasco precisa disso. Voltando, percebeu isso com certeza, que o ambiente era tumultuado, era ruim, não tinha uma parte para trabalhar. E dessa forma, prefiro não reativar o contrato, que estava em suspensão, Uhum. né? Ou procurar outro, partir para o caminho de ou procurar outro no mercado, ou continuar com o Rafael Paiva, no final continuar com o Rafael Paiva. Sim. Né? Então, essa entrevista do João Vitor trouxe às claras o Maicon, não, numa entrevista pós-jogo, não lembro contra quem foi, ele falou: nós temos técnico sim, o técnico é o Rafael Paiva. Foi Logo depois do depois jogo dessa de troca ida foi contra o Fortaleza. Depois do jogo de ida isso. contra o Fortaleza 0-0. Inclusive, agora completou um boom, que a gente está sem o, o Ramon. Uhum. E, pô, as perspectivas são boas. Sim. O nosso time engrenou, está fazendo um trabalho razoável, né? Com o Rafael Paiva, se considerar só o período, os jogos que o Rafael Paiva comandou, estaríamos no G6, né? Então não tem como falar que o trabalho é duvidoso, alguma coisa, por mais que se questione. Os números não mostram isso, os números mostram que o Isso. trabalho é bom, Exato. né? Apesar de diversas dificuldades que têm sido enfrentadas, entre lesões, entre jogos como o do Grêmio, com situações totalmente adversas, o Isso. Vasco tem feito um bom trabalho com o Rafael Paiva. Então, essa entrevista do João Vitor é muito, muito, muito emblemática pela questão de deixar bem exposto o que era o ambiente de trabalho com o Ramon Dias. Eu, que era um defensor dele, até fui a favor de tentar que voltasse, ele tentar dar uma continuidade de trabalho após a saída do português. Depois dessa entrevista do Rafael Paiva, obviamente, diante dos números também a entrevista do João Vitor, e diante dos números do Rafael Paiva, que seja muito infeliz lá no Corinthians, o Ramon Dias. É isso, eu acho que essa entrevista do João Vitor deixa muito claro, como você falou, né, o ambiente que estava, pelo menos nessa reta final, né, porque até um tempo atrás os jogadores costumavam defender ele e tudo mais. Rolou a princípio uma questão aí de que o Verratti teria defendido a volta dele, né? Mas a verdade é essa, né, cara? O Ramon tava com algumas decisões muito esquisitas nessa reta final da passagem dele. O simples fato do João Vitor não se firmar como titular, né? O uso do Rossi em vez do Adson. O Adson tendo sequência aí tá mostrando que merecia muito mais, né? Questão do próprio Matheus, né? Em comparação ao Zé Gabriel.
a insistência com o Praxedes, né? O pedido de renovação do Praxedes em si já é uma loucura. Mas enfim, acho que é bom para botar um ponto final de vez nessa história aí com relação a Ramon Dias. Teve muita gente que falou assim também, não tem porquê ficar falando assim desse. Gente, o Ramon Dias, vocês já viram as entrevistas do Ramon Dias depois que ele saiu? Ele tá descendo o malho no Vasco. Ele pode, né? Aí o jogador não pode se defender. Tem que falar, não, a gente gostava muito dele. Não, gente. Jogador ninguém tem sangue de barata também, né? Quando tem a oportunidade de falar umas verdades, até porque são verdades que não vão tumultuar em nada o ambiente do Vasco, é um cara que já saiu, tipo assim, deixa ele falar o que ele pensa, né? Ao contrário, traz paz pro trabalho, pô. Exato. Essa definição do João Vitor traz paz pro trabalho. Exato, perfeito. Então, fechando aí mais um assunto, vou lembrar novamente você de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Rapidinho aqui, só para durante o vídeo a gente tem que ficar lembrando que às vezes, ó, lá no início do vídeo tu pensa assim, daqui a pouco eu dou like aqui e me inscrevo. Tô aqui para lembrar que você ainda não fez isso, tá? E durante o vídeo eu vou... Exatamente, né? E durante o vídeo eu vou lembrar outras vezes, tá? Porque eu sei que você é preguiçoso, você tá ali, não, daqui a pouco. Eu vou lembrar. Em algum momento você vai deixar o seu like e vai deixar o seu comentário, que eu quero o seu feedback também. Beleza? Nem que seja por chatice, mas você vai deixar. Exatamente. Na questão, na força do ódio, tá? E lembrando também, se inscrever no canal Ao Vasco Tudo, que é o canal que a gente vai transmitir os vídeos aí em breve. Então, seguindo a nossa pauta aqui, nós vamos falar sobre os palpites, né, do Vinícius, do GE. Você quer ir primeiro nas prováveis escalações, pra gente depois ir pros palpites? Não, vamos falar dos palpites, que isso aí muito me agrada. Quando acontece o que aconteceu nessa rodada, muito me agrada. Beleza. Então eu vou botar aqui na tela os palpites da galera do Globo Esporte, porque tem um meme que existe aí nessa questão dos palpites, né, o Vinícius? Com relação a essa bonita aqui que tá a terceira da direita para a esquerda, Jéssica Sescon. Tem um meme aí envolvendo ela. Como é que é, Vinícius? São dois memes, né, Vitor? O primeiro é o seguinte: quando ela vai na direção contrária de todo mundo, por exemplo, vamos supor, Juventude e Bahia. Todo mundo vai no Juventude, ela vai no Bahia, o Bahia ganha. Uhum. Ela, quando ela vai solitária, quando ela é do ganha. Contra, ela crava. Ela crava. Entendi. Mas hoje, hoje não. Quer dizer, infelizmente não. Hoje, felizmente, ela foi com a manada e aí é o outro meme. Quando o nego põe 0 de um lado, é esse resultado que dá. Tá. Como é que tá aí? Beleza, então estamos aqui, ó. Criciúma tem 6 votos dos 8 comentaristas aí do Globo. Empate 2 votos e Vasco 0 voto. Então, já podemos aí considerar uma vitória nossa, será? O que a estatística diz é que sim, né? Mas futebol é jogado. Beleza. Se a gente ganhar esse jogo, eu vou abrir a live pós-jogo com esse print aqui dos palpites do GE. Perfeito? O vídeo do Bom Dia também, né? Deixar de ser visto vai ser com esse print aí. Pô, excelente, excelente. Inclusive tem meu amigo aqui, Rodrigo Coutinho, que é um baita de um comentarista. Tive a honra de trabalhar com ele no site Carnavalesco. Cara que analisa, tipo assim, estuda o futebol como poucos, assim. Merece muito estar onde está e, enfim, deixar um abraço aí pro Rodrigo, que é amigo meu. Mas, se o Vasco cravar, ele vai estar aqui no Deixar de Ser Besta, porque eu também não sou bobo nem nada, tá? E é isso. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, exatamente. Agora eu vou voltar aqui a telinha pra gente, porque a gente vai continuar a nossa pauta falando sobre um outro assunto, antes da gente entrar nas possíveis escalações, na questão do material esportivo, né, Vinícius? Porque, ao que tudo indica aí, nesses últimos dias o Vasco está se reunindo com interessados em ser a nova marca aí de material esportivo do Vasco, né? Porque o Vasco atualmente, como herança maldita do associativo, tem um contrato vergonhoso com a capa. Ridículo. Contrato de time de Série C. O Vasco ganha 600 mil por ano da capa.
Não vou nem entrar muito nesse assunto, mano. Isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é jogo político, jogo. Deve ter alguma coisa aí por baixo dos panos nesse contrato, porque não é Olha possível, só, mano. Um só para time de deixar Série claro A aqui. ganhar 600 mil por ano pra estampar uma marca de Não, material esportivo. vamos botar, vamos deixar a situação mais claras aqui para o pessoal perceber o quão ridículo é. Hum, Tu pegar o salário do Serginho e do Galdame e somar, o contrato anual da capa não paga um mês de salário. não paga um mês de Aqui, salário. em resumo, é isso. É um bom parâmetro aí pra gente comparar e ver que é realmente ridículo. Enfim, as possíveis interessadas aí são a Nike, a Mizuno e a Puma, né? E aí dessas três, cara, vou te falar que eu sempre tive muita vontade de ver o Vasco com o uniforme ou da Nike ou da Puma. São dois materiais, são dois fornecedores de material esportivo que muito me agradam, né? E o que você acha disso aí, Vinícius? Então, Vitor, vamos lá. Primeiro ponto teve a prorrogação, né? Até para ganho de tempo, logística e tudo mais, prorrogou-se o contrato da capa até, salvo engano, março ou abril do ano que vem. Houve como se fosse uma convocação de um edital, né? Sim, Onde serão ouvidas as propostas de todas essas empresas, né? sim, E aquela situação, né? Quem pagar, todas as empresas são de prateleira alta. A capa, talvez, por mais que goste muito dos uniformes da capa, né, remete muita coisa boa para a gente também, além disso. sim, É, é, mas hoje, no mundo do futebol, a gente tem que prezar por duas coisas: a valorização da marca, no caso da marca Vasco da Gama, e a qualidade de material, distribuição, esse tipo de coisa, que eu acho que é um combo, né? A qualidade, a distribuição, a capilaridade de entrega, né? é, Hoje, por incrível que pareça, a Nike, que é uma empresa também que quem sempre quis ver no uniforme do Vasco, ela tem uma capilaridade não muito boa, por incrível que pareça. uhum, Né? Mas eu tenho certeza que se acontecer no futuro fechar um contrato com a Nike, esse problema aí vai ser resolvido. E a outra empresa também que você bem citou aí, que para quem não sabe, eu gosto de colecionar uniformes de times do mundo todo. uhum, Eu tenho dois uniformes da fornecedora Puma, né, de dois times. Não vou citar aqui o nome, mas enfim. uhum, E o material muito me agrada também. É um sim, material bom, de qualidade, né? Eu não sei a capilaridade, a entrega, se ela é muito boa. Como eu comprei pela internet, foi fácil, mas, por exemplo, se ele tiver que chegar na loja do Rio de Janeiro e tudo mais do Rio. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu moro no interior do Rio. Para chegar a camisa aqui na minha cidade, da capa, é muito ruim mesmo. Demora alguns dias e tudo mais. Quando o Vasco anunciou o Coutinho, eu já estava com a blusa número um, a preta, né? Pronta, esperando só para poder personalizar. sim, Levei lá personalizado, 20 minutos depois do anúncio, na loja que tem aqui da cidade. Só para você ter uma noção, tinha um amigo lá, um vascaíno como a gente, para personalizar a camisa número 3. Não tinha dois números um, pô, só tinha um número um para poder personalizar. O loucura. Vasco presta a anunciar o camisa 11, pô. E assim, eu não acredito, e aí tentando ver a visão empresarial, eu tenho certeza que não foi o dono da loja que deixou isso acontecer, pô. Ele Sim, fez o pedido e muito provavelmente não foi entregue. Então, sim. assim, temos algumas dificuldades além do contrato ruim com a capa, né? E aí, com outras empresas, isso aí poderia acontecer também, eventualmente, mas o valor pago com certeza seria muito maior, pô. Não, e nessa questão de distribuição, a capa deixa muito a desejar mesmo. Inclusive, eu lembro, o episódio mais recente que eu lembro foi da camisa branca de goleiro, né? Porque primeiro ela vazou, depois ela foi anunciada oficialmente, teve um intervalo muito grande entre esse anúncio da camisa e ela ser colocada para venda. E quando ela foi colocada para venda, tipo, durou 2 horas ou menos nos sites, não tinha mais. E o absurdo disso tudo aí, em sites chineses, não vou falar para quê, mas sites chineses, tinha a camisa antes de ter na loja, pô. Isso é Sim, absurdo. sim, Não pode, pô. Isso não pode. inacreditável, né, cara? Não pode, pô. Enfim, vamos torcer aí para que a melhor marca vença. A Mizuno, pra ser sincero, eu não me recordo de nenhum clube assim grande que tenha a Mizuno como fornecedor de material. Você tem, Não, eu vou Vinícius? te falar, aqui no Brasil nunca teve, não. É. Mas se tu puxar aí
Cara, vamos lá. Pra tu, vamos puxar uma pergunta aqui meio nada a ver com o vídeo, mas tu vai entender onde é que eu vou chegar. Ah, Quem foi o melhor jogador da Copa de 2002 pra tu? o Ronaldo, né? Rivaldo. Pô, mas O que o Rivaldo fez naquela Copa foi sacanagem. Foi sacanagem. Pra você ter uma noção, ele chegou na final com o mesmo número de gols que o Ronaldo Fenômeno jogando de meia, enfim. Ele destruiu aquela Copa, ele jogou muito. ah, O Ronaldo foi o segundo melhor. Mas, enfim, a fama leva-se por Ronaldo, porque ele fez os 2 gols do título, enfim. sim. E quem patrocinava, quem era o fornecedor da chuteira do Rivaldo, que era uma chuteira linda, inclusive, uma branca, era a Mizuno. Mas aí você puxou muito, né? Tu puxou um Ah, negócio de beleza, vinte e vamos lá, dois vamos anos trazer mais atrás. rapidez. Não, beleza, 22 anos, mas vamos puxar mais rapidez. Não, não vou falar nem de patrocínio, mas de qualidade, né? Quem Ah, joga sim. bola sabe que tem aquela chuteira Mizuno preta, Sim. clássica. Aquela Clássica. chuteira é muito boa, pô. Uhum. Aquilo ali é. Enfim, se o cara não tiver patrocinador, o cara não tiver quem fornece a chuteira para ele vai comprar uma chuteira daquela ali e vai ser feliz, pô. Essa Entendi. aí e a Puma King são as duas chuteiras que, na minha opinião, são uma das melhores do mercado. Uhum. Então, é um fornecedor bom. Bom, eu não sei se vai ter capilaridade, mas o problema de capilaridade ele já tem com a capa. Então, E a questão assim de um fornecedor, vamos torcer para, é óbvio, provavelmente vai fechar com quem pagar mais, né? Mas vamos torcer para que o time, o fornecedor que feche, caso seja a Mizuno, eu tô tendo uma visão assim, a minha visão otimista da parada. Tipo, ela vai vir querendo quebrar tudo aqui no Brasil, né? Ela sim, fechar um primeiro contrato com um time grande aqui no Brasil, com o Vasco, que é um time de massa, que é um time engajado, que a torcida compra mesmo os produtos e consome, eles vão ter que mostrar serviço, né? Para poder buscar talvez outros clubes e tudo mais, enfim. Seria interessante e não acho que não fechariam alguma coisa à toa. Até porque esse contrato atual, se eu não estou enganado, o Vasco não leva nem comissão em cima das vendas. E qualquer contrato que se leva, mas é preze. pouco. É, pouco. Leva, mas é pouco. E qualquer contrato que se preze, você tem que ter essa porcentagem de ganho e tudo mais. Então, você precisa fornecer bastante produto para você ter o número de vendas ali compatível com o que você pretende para gerar receita e lucrar com a parceria e tudo mais, né? Enfim, vamos para. Vitor, Diga. dei um Google aqui rapidinho, rapidamente, poder. Aham. Hoje, que time conhecido, tem 2 times. Para mim, um é conhecido, mas eu não vou falar desse porque é um time da. Não sei se já se caiu para a segunda divisão da Alemanha, mas enfim, é um time tradicional da Alemanha. Quem não acompanha futebol profundamente, como acompanha, não vai conhecer o time. Então, eu vou Uhum. falar do outro. Hoje, que é patrocinado pela Mizuno no mundo, que é conhecido, é a Lazio, da Itália. Lazio, entendi. Depois a gente dá uma olhadinha nos uniformes. Vamos ver como é que vai. Como vão se desenrolar Essa essas, história. essa história, essas negociações. Quando a gente vê que a disputa está afunilando ali, talvez entre dois fornecedores, a gente traz um vídeo analisando um pouco melhor isso. Pode ser, Vinícius? Exatamente. Vamos embora. Vamos em Beleza. frente. Então vamos em frente. Vamos para as prováveis escalações, tá? De Vasco e Criciúma. Criciúma provavelmente vai a campo com Gustavo no gol, Jonathan, Rodrigo, Wilker e Trauco, Meritão, Newton, Felipe Matheus e Claudinho, Bolazier e Alano ou Arthur Caíque. A principal dúvida ali da escalação do Cláudio Tencati, né, que é o técnico do Criciúma, tá ali no ataque. Esse Arthur Caíque, toda vez que joga contra o Vasco, ele faz uma bagunça, né? É um cara que, tipo assim, ele é um jogador mediano. Tipo assim, se fosse o Caracaço, com todo respeito, não estaria no Criciúma. Mas ele, todo jogo contra o Vasco é impressionante, mas esse cara destrói contra o Vasco. Então, atenção redobrada aí nele, né? E a escalação do Vasco provável aí que a gente tem é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, né? A volta do João Vitor aí como titular, uma vez que o Maicon está lesionado, não foi nem relacionado para esse jogo. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet no meio-campo. E no ataque, David, Adson. E ali tá a dúvida na frente, né? Porque o Verratti vai ser poupado, não foi relacionado, não viajou para Santa Catarina. Então a dúvida principal ali é entre Ryan e GB, para ver quem vai ser esse homem aí centralizado, esse centroavante do Vasco.
no jogo contra o Criciúma, né, Vinícius? O que que você acha aí dessa escalação? Quem você acha que seria melhor para começar jogando ali como Vitor, centroavante? então, tem a escalação provável, né, e que a gente acha ideal, né? Uhum, Primeiramente, eu vou falar do Criciúma. O Criciúma vai ter o retorno não no time titular, mas um retorno importante para o time deles, que é o Mateuzinho, que é o titular, é o artilheiro do time deles na temporada, sim. né? Estava afastado Relacionado, por mas vai lesão. começar, deve começar no banco, né? E o Trauco, ele conseguiu efeito suspensivo. Ele foi suspenso agora, né, pelo STJD, com punição, mas o Criciúma conseguiu efeito suspensivo da punição e ele vai para o jogo. Uhum, Queria muito que ele ficasse de fora, não porque eu acho ele bom, mas se ele é ruim e é o titular, eu fico imaginando quem é o reserva. sim. Quanto à escalação do Vasco, né? A única mudança que eu faria aí, na verdade, que eu faria, eu centralizaria o DVD e botaria alguma correria ali do lado, né? Ou o Emerson Rodrigues ou o Érico Marques, provavelmente o Emerson. Por quê? O time ganharia. Vamos lá. Mas aí Histórico do você jogaria Criciúma, então com dois atacantes e abriria a mão de GB ou Raia, seria isso? eu jogaria com três atacantes que voltassem os três, pô, e fossem rápidos. E já explico. Sim, mas aí Já você, explico. você falou que centralizaria o David e botaria um correria, mas esse correria seria no lugar de quem nessa escalação aqui? O DVD está escalado na ponta, não é isso? Sim. Eu jogo ele para o meio, Aham. centralizado, no lugar do Verratti, e eu ponho um correria, um atacante de beirada de campo, né? Um ponta, no lugar do DVD, entendeu? Tá, Seria então isso. você. Então, mano, foi o que eu perguntei. Você abriria a mão então de GB ou Ryan ali centralizados. Sim, sim. Sim e Entendi. não, né? Que o DVD mal ou bem estaria centralizado. Outra alteração que eu faria: não temos o Verratti, correto? O Verratti nem viajou. Uhum. Nossa principal jogada é Piton, é a dobradinha Piton e Verratti. Sim. Eu optaria por fazer um time leve e rápido. Uma vez que a gente não vai ter essa situação com o Piton e o Verratti e o Vitor está suspenso, eu botaria o Leandrinho na esquerda. Eu faria um time muito, muito leve e muito rápido. E jogaria com o DVD no ataque. Pô, é contra o Criciúma o jogo. Pô, meio que tá se acovardando para poder esperar o jogo e sair no contra-ataque. Sim, mas os números do Criciúma esse ano lá dentro do Heriberto Wilson são Não, 10 jogos, né? São 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 2 derrotas que eles sofreram. Contra o Palmeiras, que eu não preciso nem falar aqui, nem falar sobre o time do Palmeiras aqui. sim. E o Palmeiras ganhou com dificuldade, foi gol no finalzinho. E contra o Cuiabá, que foi um jogo atípico. Nitidamente foi atípico até pelo placar. Era uma época que o Cuiabá não estava ganhando de ninguém, e o Cuiabá não tinha metido um gol no campeonato, se não me engano. O Cuiabá Verdade. meteu 5 lá. Verdade. Nossa, esse jogo foi Não tinha, loucura. meteu 5. Então foi um jogo totalmente atípico. Uhum. Então, É, o assim, Criciúma é um time muito chato de se enfrentar lá na casa deles mesmo, cara. e aí, diante da circunstância, a gente está sem nosso principal jogador, né? Melhor, o segundo principal, para mim, o principal jogador hoje, desculpa, é o Adson. Muita gente apoia na conta do Verratti. Eu acho ele líder, eu acho ele importante. Eu acho que ele faz muita diferença dentro do campo quando ele está ali pelos posicionamentos dele mesmo, não só pela, pelo jogo em si, mas pela entrega, pela dedicação que dá, pelo esporro que cobra dos outros jogadores. Sim. Mas em termos de bola jogada, hoje, para mim, é o Adson. Uhum. E a gente está sem o Verratti. E a nossa principal jogada é bola alçada na área. Ah, pessoal, mas é só essa jogada? É sim, o Verratti ganha tudo, pô. No alto tem que ser essa jogada. Bola alçada na área, o Verratti cabeceando. Eu pouparia o Piton, deixaria o Leandrinho e deixaria o time meio não, fechado, atrás, marcando atrás dele a bola e saindo muito rápido, pô. Muito rápido. Olha só, Leandrinho na esquerda. O Emerson Rodrigues numa ponta, o Watson na outra. O Paê com a qualidade de passe dele. O PH correndo também, filho. O time vai é quase um atletismo ali, filho. Uhum. Na hora do contra-ataque, dificilmente a gente não vai chegar lá na frente em vantagem, né? Num 2 contra 1, num 3 contra 2. Sim. Na minha visão, seria isso que eu faria. Acho que o pai vai fazer? Tenho certeza que não. Uhum.
Mas, Eu discordo de você com relação ao Leandrinho. Eu acho que o Piton tem que vir para o jogo mesmo, por ter mais um equilíbrio, né? Acho que como é um jogo fora de casa, a gente não sabe como é que vai ser o ímpeto do Criciúma. Talvez eles venham para cima desde do início aí, já querendo botar uma pressão. Eu acho que o time tem que ser um pouco mais cauteloso, mas eu gostei da sua sugestão com relação à parte da frente, né? Jogar com o David e botar mais um correria para a gente ter mais opções ali uma possível puxada de contra-ataque e acabar não sobrecarregando, né? Porque a verdade é que quando o David está. Tipo, normalmente o David está bem prestativo, mas quando ele não está num bom jogo, o Adson acaba ficando meio que sobrecarregado nessa questão dessa puxada de contra-ataque, né? Então seria interessante realmente colocar mais um correria ali, mas eu acho que o ideal é começar com o Piton mesmo, pra gente meio que estudar o jogo ali, ver como é que vai estar o comportamento do Criciúma pra depois ver. Vai acabar acontecendo o que tu não gosta, né? De abrir mão talvez abrir mão de um tempo para estudar como é que o adversário está em campo para depois fazer alguma isso amanhã vai mudança. ser fatal. Se fizer isso daí, amanhã vai ser fatal. Primeiro tempo aí pode ser Agora, ruim. olha só, Vitor. Diga. Um detalhe que eu não botei, por que que eu faria isso em relação ao Python? O Python, ele não está 100% ainda, né, cara? Fatalmente ele vai ser substituído amanhã. Então, eu já estou pensando nisso, porque assim, uma vez que a gente não tem nosso principal receptor de lançamentos do Python, botar ele meio que vai ser nulo. Defensivamente, cara, assim, o Python, não que ele seja ruim, mas ele também não é essas coisas, defensivamente falando. Sim. Então, se eu trocar ele pelo Leandrinho, defensivamente falando, eu acho que vai ser diferente. E ofensivamente falando, nesse jogo em específico, pela falta do Verratti, eu acho que a gente ganha muito mais na velocidade do Leandrinho, até na finalização também do Leandrinho, que do Piton também é boa, mas o Leandrinho eu acho que conseguiria chegar com mais liberdade à frente, por conta da velocidade dele. E além disso, vamos lá, tu bem falou aí de abrir mão no primeiro tempo, cara, já que o Paiva gosta não, mas ele faz muito isso, talvez, se não desse certo, a gente entraria no segundo tempo. Uhum. Eu pouparia o cara 45 minutos. Eu não vi a condição de tempo da manhã lá do Heriberto Wilson. Também não Mas vi se não. tiver aquela chuva que estava em Chapecó, Vai ser entendeu? complicado, né? Botar jogador voltando de lesão. Tipo assim, inclusive a minha preocupação é com relação ao João Vitor, né? Eu não sei se já estava programado para ele voltar a titular já nesse jogo. Porque ele reestreia agora contra o Fluminense, jogou, sei lá, meia hora contra o Fluminense, talvez um pouco mais que isso. Então, talvez pelo período que ele ficou parado, inicialmente não estava na programação ele já começar o segundo jogo como titular, né? Talvez rolaria a mesma transição que rolou com o Payet, por exemplo, né? De voltar, de ir pegando minutagem aos poucos. Vitor, Então, torcer para só que falando do eu tempo aqui, a previsão do tempo, diga. não tem previsão de chuva para amanhã lá em Criciúma, tá? Só Ótimo, para ótimo. poder registrar aqui. Torcer então para que o João Vitor consiga fazer um bom jogo, consiga ficar os 90 minutos em campo, né? Ou ficar o máximo possível e talvez o Vasco, se Deus quiser, construir uma vantagem antes dele sair para que a gente não fique dependente aí do Rojas na reta final do jogo, tá? Então, acho que é isso, né? De pré-jogo é isso. Vamos para os nossos palpites primeiro as dicas de bet, né? E depois os palpites de placar. Quem começa hoje? Você, né? A última vez fui eu. Eu acho que eu. Então, Vitor, Beleza. assim, apesar desses números que eu falei do Criciúma aí, de 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, né? A Uhum. gente vê que é um time. O número de empates, o número de vitórias está muito próximo do número de derrotas. Então, é Sim, um time que não perde em casa, não perde o jogo, mas perde muito ponto em casa, sim, né? Levando em consideração que o Paiva reclamava que tinha uma semana, não tinha uma semana de conseguir treinar, ele só estava conseguindo treinar e estudando o adversário por vídeo. sim. Ele não conseguia fazer trabalho com bola, trabalho no campo, porque o espaço era curto. Ele teve uma semana para trabalhar. Isso. E uma semana para trabalhar só em cima do Criciúma, porque a semana agora, meio de semana, o Vasco também não joga. Então ele pode se preocupar com o próximo adversário depois do jogo do Criciúma. Sim, isso aí. Levando tudo isso em consideração, que o Criciúma não perde muitos jogos em casa, mas também perde muito.
muitos pontos, porque são 10 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, ou seja, está quase se equilibrando ali, Sim. e 5 empates. Uhum. Como a nossa odd base aqui é na média de 1,60 por ali, de vez em quando a gente joga um pouquinho para cima, mas hoje eu vou Sim. na 1,60 cravada, que é a dupla hipótese a favor do Vasco. O Vasco ganha ou empata esse jogo. Beleza. Beleza. Boa dica. Como é que tá essa odd aí? Tá nessa média aí que você falou? 1,60 cravado. 1,60 cravado. Tá. A minha sugestão é, considerando a ausência do Verratti, né? Eu acho que o Vasco vai tentar um pouco mais essa criação variada, né? Não vai ser tanta aquela chuvarada de bola na área como costuma ser. E isso passa muito pelos pés do Payet, que é um excelente finalizador, né? A gente sentiu aí no último jogo, tanto contra o Fluminense até menos, né? Mas contra o Bragantino ele estava arriscando bastante finalizações, chegou perto de fazer um gol de fora da área, inclusive. Então, como eu acredito que ele tenha treinado bem essa semana, estou confiante. Uma finalização do gol do Payet, até porque ele é o cobrador de faltas, né? Então, eventualmente, ele uma faltinha ali perto da área, duas. Talvez uma ele jogue acerte na direção do gol. Tá uma odd de 1,69 a última vez que eu vi. Então, tá uma oddzinha ok. Se você tiver muito confiante, duas finalizações do Payet tá dando 5,80. Odd altíssima, né? Mas aí já é com vocês. Então, Vitor, lembrando que essa daí é a finalização no gol. Isso, no gol, Você no está lá no gol. quadradinho lá, no Exato. retângulozinho lá. Nem na Todas as trave também defesas não ali, conta. tem que ser direção do gol. Isso, nem na trave conta, tem que ser na direção do gol, tá? Porque galera que não está acostumada a fazer aposta nesse tipo de área tem odd para finalização no gol e finalização em geral, que é isso, o cara mandar na lua tá valendo, tá contando, mas aí obviamente a odd é bem menor, né? Então um chutezinho no gol do Payet, pagando 1,69, eu achei interessantezinha, é a Acho que dica tá de boa mesmo. hoje, tá? Tá boa mesmo. Então, para finalizar, palpite do placar, Vinícius Galvão. Rápido e ligeiro. 1-1. 1-1. 1-1. Bom. Bom palpite. Bom palpite. Cara, eu vou contigo hoje. Pode? Ou tem que ser diferente? Quem manda é você, chefe. O Quem manda canal ser? é seu. Não, o canal é nosso. Olha só. Então eu vou contigo hoje. Vou contigo hoje, 1-1. Pô, empatezinho não tá ruim. Vamos ser sinceros, né, gente? A gente aqui fica no otimismo, a gente tem a esperança, vai torcer, obviamente, para que ganhe. Vai ser maravilhoso se ganhar, mas nada de terra arrasada se a gente buscar um empatezinho lá contra o Criciúma. Mantém o Criciúma lá no bolinho de baixo, né? Que eles não desgarram de lá. A gente continua ali no meiozinho da tabela, né? É, eu acho que seria um placar interessante. Vou ficar com esse palpite. O jogo lá no Heriberto Wilson é difícil, tá? Não é qualquer um. O Criciúma, inclusive, que ganhou o Botafogo, né? O Botafogo já não é o atual líder nesse momento em que gravamos o vídeo, porque o Fortaleza ganhou hoje e momentaneamente é o líder, mas acredito que amanhã o Botafogo, aí pegando os reservas do Flamengo, retome essa liderança. Mas só para exemplificar, né? O Vinícius falou que foi o Palmeiras ganhou do Criciúma com dificuldades, o Criciúma ganhou do Botafogo e ganhou jogando bem. Então é um adversário difícil fora de casa. A gente está mordido, eu vou ficar na torcida para que a gente consiga uma vitória e vingue aquela derrota doída que foi em São Januário no primeiro turno, mas que simbolizou aí um divisor de águas para a gente. Lembrando que, conseguindo os 3 pontos lá, o Atlético Mineiro tropeçou hoje com o Cuiabá em casa, a gente passa o Galo, né? A gente passa o Galo E assim. ainda tem o jogo do Atlético Paranaense, que vai ser contra o Juventude dentro de casa. Acho difícil o Atlético não ganhar esse jogo, né? Então Isso. eles vão continuar na nossa frente. Uhum. Mas se Mas o Vasco assim, ganhar e o Atlético empatar, a gente passa acho também que no, passa. no número de vitórias. Acho que passa. A verdade é que o Vasco hoje está numa posição em relação ao que a gente estava vendo no início do campeonato, a gente está numa posição bem confortável, né, Vitor? Sim, é. Porque por mais que a gente tropece e perca pontos pelo caminho, o pessoal lá de baixo não consegue pontuar. Então a gente ficou aí 4, 5 jogos pontuando muito pouco
né? Ou não tendo o jogo e o pessoal não encostou. A gente nessa sequência aí ficou com um jogo a menos, que pulou o nosso jogo contra o Cuiabá, né? A gente tem um jogo ainda por fazer e ainda estamos aí a 6 pontos do Z4. Se a gente conseguir um empatezinho amanhã, vai para 7 pontos essa diferença, mas vamos torcer que a gente alcance os 30 pontos na tabela com uma vitória. Beleza? Lembrando mais uma vez para você não esquecer de largar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixar o seu comentário, deixa o seu palpite. Deixa seu palpite, se você gosta de fazer a betezinha, fala em qual bet você entrou aí para esse jogo de Vasco Criciúma, Criciúma e Vasco. E, mais uma vez, lembrando, deixa eu apontar aqui certo, ó. Canal Ao Vasco Tudo, se inscreva lá também, que em breve a gente vai estar fazendo e postando tudo por lá. Mais alguma coisa para falar, Vinícius? Vitor, só vamos pegar aqui o pessoal comentar o resultado do jogo e cravar, mas tem que ser antes do jogo, Sim, claro. obviamente. Quem cravar o resultado aqui antes do jogo, quem cravar, a primeira bet que for cravar, comentar aqui embaixo, a gente dá o destaque no vídeo do pós-jogo amanhã, a gente põe no vídeo mesmo. Perfeito, justo. Beleza? Feito, trato feito. Tudo certo. Então, recapitulando, amanhã, no intervalo do jogo, estaremos no Instagram, tá? Nossos endereços de Instagram estão na tela para você ver. No intervalo de jogo a gente faz uma live rapidinha para comentar como foi o primeiro tempo e as nossas expectativas para o segundo tempo. E aqui neste mesmo canal do YouTube tem a live pós-jogo. Terminando o jogo aí, uns 15 minutinhos depois, a gente entra ao vivo e conta com a participação de vocês. Beleza? Se Deus quiser, para comemorar mais uma vitória, mais um triunfo do Vasco da Gama. 3 pontinhos na conta do pai, né, Vinícius? Amém. Deixa Amém. Vamos embora. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aguardamos vocês nos próximos vídeos e ao Vasco tudo!